É, meu irmão, o homem já tá brigando nas cabeças, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Clubhouse e o Escambau A4. Olha só, Gabigol virou o maior artilheiro do século do Flamengo. E isso com títulos, grandes atuações e uma enorme identificação com o torcedor. Portanto, a gente não está falando aqui só do maior artilheiro do Flamengo no século XXI. A gente está falando aqui de um candidato seríssimo a ser maior ídolo do século no Flamengo. Inclusive, lá no Instagram, lá atrás, eu já tinha soltado uma enquete de onde o Gabigol estaria no top 5 da história do Flamengo. Se é que ele estaria. E aí o que surpreendeu foi muita gente, e aí é óbvio, você está falando ali de um público mais jovem, de gerações mais recentes, que ficaram muito tempo sem ver o Flamengo ganhando sequencialmente ou disputando títulos importantes. Então você tem aí uma construção de memória diferente de uma outra parcela da torcida do Flamengo. E tá tudo bem, porque cada torcedor tem suas demandas, cada torcedor tem suas memórias e cada geração tem os seus ídolos. O Gabigol, sem dúvida nenhuma, tá arrastando uma geração inteira de torcedores do Flamengo. E para essa galera, ele tá ali no top 3 até. Atrás, por exemplo, só de Zico, que é intocável e aparentemente continuará sendo, do Júnior, e aí para muita gente ali o que me surpreendeu foi o Gabigol em terceiro lugar. Mas primeiro, antes da parte lúdica, da parte subjetiva, da parte simbólica da coisa, a gente precisa ir para a parte prática. O Gabigol, ele é um ídolo com muito resultado. Ele não é só o ídolo da comemoração emblemática, ele não é só o ídolo de um gol milenar, que é o gol na final da Libertadores, o gol, porque são dois, né? Só que tem o gol do título. Ele é muito mais que isso. O Gabigol não são só as artilharias, e ele até aqui foi artilheiro em todas as competições que disputou pelo Flamengo. O Gabigol vai além disso, né? O Gabigol é estatística, resultado, números, mas ele também é representatividade, ele é conexão com o torcedor. Mas primeiro, a gente passa pelos dados objetivos, aquilo que a gente não tem como questionar, porque são dados, são números, estão ali, é a história do cara, e é isso que faz com que sequencialmente o Gabigol possa comemorar os gols da maneira que ele comemora, possa ficar cada vez mais na memória do torcedor como ele fica, e possa fazer com que o torcedor vibre final de semana a final de semana, normalmente com o mesmo cara. Porque vamos lá, eu recorri de novo ao SofaScore para fazer o levantamento. E repito, é o aplicativo que eu mais uso, seja em transmissão, seja para preparação de jogo. O link está na descrição do vídeo para quem quiser baixar. E lembrando, você pode experimentar também pelo PC. Então, se você não está a fim de baixar no celular, você pode experimentar no desktop. Eu uso muito o SofaScore no desktop para fazer os meus levantamentos, para fazer meus estudos, enfim. Mas vamos lá. O Gabigol tem 106 jogos pelo Flamengo, são 100 como titular, 74 gols, o que o coloca como o maior artilheiro do século com a camisa do clube, 24 assistências, ou seja, nesses 106 jogos, o Gabriel participou de exatamente 98 gols. Então dá mais ou menos uma participação em gol a cada 88 minutos. Ou seja, é uma participação em gol a cada 88 minutos. Seja dando passe, seja botando a bola no fundo da rede. Isso sem contar 8 títulos e muita movimentação, como o mapa dele mostra aí, saindo normalmente da direita para dentro, né? Ou funcionando como o 9, mas é um 9 inquieto, que não para, que não se fixa ali, porque seja com o Jesus, seja antes até um pouco com o Abel, seja depois com o Domenech, com o Rogério Ceni, a gente tá falando de um cara muito intenso. E é intenso com bola, intenso sem bola. E é um cara que de fato não para o tempo inteiro, né? É explosivo, incomoda marcador, briga em todas as bolas, tá dentro da área, mas também gera espaço fora dela. E aí, de novo, são 74 gols, mais 24 assistências. E muitas dessas assistências que não são comuns
para um camisa 9. Não é só a bolinha rolada de lado, não é só a chapada para o outro complementar. Muitas vezes é uma achada mesmo, ou uma achada lateral, ou um diagonal para alguém fazer o facão. O Gabriel é um atacante muito completo para aquilo que o Flamengo precisa e o que o futebol brasileiro tem. Não por acaso, de novo, já foi artilheiro de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores e de estadual. Isso é um feito para pouquíssimos. Mas vamos lá. Desses 74 gols, a esmagadora maioria com a perna canhota. São 65 gols com a perna esquerda. Gols de pênalti, que também são com a perna esquerda, 15. Gols com a perna direita, 5. Gols de fora da área, mais 5, também com a perna esquerda. E gols de cabeça, 4. Você tem uma distribuição aí muito interessante. É claro que a maioria dos gols com a perna canhota é um atacante que tem alguma dificuldade com a perna direita, sim, mas o que isso atrapalha no seu desempenho final? Pouca coisa, né? Maiores vítimas do Gabriel: Grêmio já sofreu 5, Madureira 5, Palmeiras 5, Fortaleza 4 e Goiás 4. Então você vê que das 3 maiores vítimas, 2 dessas vítimas são rivais nacionais do Flamengo, né? O Flamengo de um tempo para cá criou algumas rivalidades, fora as suas rivalidades já tradicionais, que são Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras por estar sempre brigando, o Palmeiras está sempre ali, e o Grêmio muito por aquela questão, né? Quem tem o futebol mais bonito, quem tem o jogo mais estético, o Renato sempre levantando umas bolas e trazendo umas discussões, e aí tem alguns confrontos emblemáticos, principalmente na Libertadores, que ficou muito engasgado na garganta do torcedor do Grêmio, mas é um confronto histórico sem dúvida nenhuma. E aí, cara, esse número é muito importante, 34 gols decisivos. E o que a gente considera, eu e o SofaScore consideramos gols decisivos? São gols que influenciaram no placar diretamente, seja para garantir uma vitória, seja para garantir um empate. Então a gente tá falando de um gol da virada, um gol que abriu o placar para uma vitória, o gol que garantiu um empate, um gol que sacramentou uma vitória. Tudo isso é considerado gol decisivo. E aí de 74, ele tem 34 desses gols como sendo gols decisivos, ou seja, um pouco menos que a metade. Isso é muito impactante, porque gols decisivos marcam. Gols decisivos e gols grandes, como por exemplo esses jogos que a gente citou contra Grêmio, contra Palmeiras, aí em vários clássicos, na final da Libertadores, né, contra o Internacional, na reta final da Liberta, em vários momentos, na Supercopa, na Recopa. Então a gente tá falando de um cara que nos momentos que grudam na memória do torcedor, ele tá sempre ali, ou dando uma assistência, ou botando a bola para de 2019 para cá, que é esse período que vem com a chegada do Gabigol, 8 títulos. Os seus concorrentes aí Grêmio, Palmeiras, ganharam 3 no máximo. Então o Flamengo tem quase o triplo de títulos que esses principais concorrentes. E o Gabigol está nesse recorte. E aí ele tá num recorte que bota de novo o Flamengo 10 anos depois ganhando um brasileiro, e aí sendo bicampeão, coisa que só a era Zico tinha conseguido, e de fato pegando uma fila aí de quase 40 anos e tirando o time da fila, dando um título de Libertadores. Fora a Recopa, fora o bicampeonato da Supercopa, aí tem título estadual, tem as artilharias e tem esses momentos emblemáticos que são a comemoração, é a representatividade com o torcedor lá, comemorando o gol contra o Corinthians à beira do campo, esperando o VAR, abraçando e gritando, e interpretando o que a arquibancada vazia gostaria de estar interpretando. Então o Gabriel, além dos gols, além de estar grudado na memória do torcedor, ele representa esse torcedor, seja porque ele provoca, seja porque ele às vezes tem esse ar um pouco de deboche que o torcedor gosta de ter, né? Eu ganhei, quero tripudiar alguém e eu tenho alguém fazendo isso por mim. Muitas vezes num momento em que eu não tô lá, né? Porque lembrando, a era Gabigol no Flamengo, a gente já tá indo aí pro segundo ano em que não tem torcedor no estádio. 2019 teve toda aquela sintonia, 2020 uma parte, porque em março para, e dali pra frente são conquistas e novos momentos pela televisão, mas ele continua criando essa conexão, mesmo à distância. Por isso o Gabriel não é só o maior artilheiro da história do Flamengo no século XXI. Ele caminha para ser o maior ídolo. Para mim, já é. E aqui eu não tô para cagar a regra do sentimento alheio, né? É um termômetro meu, mais frio, mais distante, querendo entender ou racionalizar o que seria a construção de um ídolo. E para mim, o Gabriel, se a gente fizesse um checklist, ele preenche todas as lacunas. Todas. Você tem ali brigando, e brigando firme, Pet e Adriano, por exemplo, mas eu não consigo ver
sustentação lógica do Gabigol estar atrás do Adriano, por exemplo. Para mim não tem mais briga. Não tem mais briga porque o Gabigol também representa esse cara mais conectado com o torcedor. Pode não ter sido cria do Flamengo, o que eu acho que é um elemento a mais, porque a impressão que dá é que ele nasceu ali, mesmo não sendo um cara do Rio, mesmo não sendo um cara da base, ele conseguiu nessa disputa pelo lugar do coração do torcedor, sair pulando várias etapas, e o torcedor olha para esse cara e fala, é dos meus. E tem o Pet, que é o cara que bota o Flamengo no século XXI, com um gol de falta histórico, anos depois volta para ser campeão brasileiro, antes disso tem a Copa dos Campeões, colocando o Flamengo em Libertadores. Ele, depois do Zico, talvez tenha sido, talvez não, para mim com certeza foi o cara que melhor vestiu a camisa 10 e suportou aquela mística do organizador, do cara que faz gol decisivo, mas é o cara da achada, além de ser um cobrador de falta, classudo. Acho que ele remete na cabeça do torcedor uma imagem do, será que eu vou ter uma nova versão do maior nome da história do meu clube? É óbvio que o Pet não foi isso, mas ele é enorme na história do Flamengo. Mas do ponto de vista racional, de gols decisivos, de memórias, de títulos, de artilharias, de poder de decisão, de protagonismo e várias outras situações, para mim, o maior ídolo do século XXI do Flamengo está aí. Já é o Gabriel, não só o maior ídolo, como o maior artilheiro. E aí é aquela parada, também vai muito da memória de cada um. Assim, eu vivi a era Pet, né? Eu vi o Pet se tornar o que ele se tornou. Mas tem muito torcedor do Flamengo que vibrou com o título da Libertadores e com o bicampeonato brasileiro, que era muito novo e que tem pouca memória do Pet. Então esse cara pode se permitir, tem todo direito de achar que o maior ídolo do Flamengo no século XXI, por exemplo, é o Gabigol, porque é o cara que deu a ele as maiores memórias, as maiores alegrias. Então assim, não tem problema nenhum. Então é isso, assim, o Gabriel, esses números são muito impressionantes, o rendimento ele é assustador, e digo mais, assim, o Zico até levantou essa bola esses dias no canal dele, né? O Gabriel, ele tá aí brigando para ser um grande ídolo do futebol nacional. E aí, cara, é difícil porque hoje você vive uma era de muita polarização, mas ele é o cara que não passa batido aos outros torcedores. E a gente viu reações já muito bacanas de crianças que, mesmo torcedores de outros clubes, tinham uma enorme admiração pelo Gabriel. Isso é raro, isso é difícil. Eu acho que hoje ele ocupa um lugar muito sozinho no futebol brasileiro de conseguir, de uma maneira ou outra, despertar em outros torcedores sentimentos e sensações que vão ser extremas. Vai da admiração ao ódio completo. Mas é um cara que não passa batido. Então, assim, de fato, o Gabriel é um cara muito diferente. Não por acaso tem o seriado O Predestinado. E muita gente defende que ele deveria estar no ciclo de seleção. Que acho que com toda essa identificação, o Gabriel poderia trazer para a camisa 9 da seleção um link que está meio perdido. Não necessariamente para ser o titular, mas eu acho que não dá para abrir mão de um cara com essa estrela, com esse poder de decisão, que gosta desses momentos. E a seleção brasileira passa por momentos assim. E estando nos pés de caras como o Gabriel, eu acho que a seleção tá melhor entregue. De novo, não necessariamente para ser titular, não tô avaliando aqui questões táticas, comportamentais, preferências do Tite. Tô falando num mundo hipotético de que você tem características dentro de uma planilhazinha Excel e fala, este jogador aqui é um jogador de seleção e que a seleção precisa, ou que o torcedor de seleção precisa ter. Gabriel, pra mim, tá lá. Beleza? Agradecendo a sua paciência, a sua audiência, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo aí no seu grupinho de WhatsApp, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço, baixa o SofaScore na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.